Iniciar. Então, show. Primeiro, então, agradecer, Pamela, pelo convite, estar aqui falando sobre literatura, falando sobre meu livro, quer dizer, uma oportunidade ímpar. Esse convite foi muito bem-vindo lá no início do semestre, quando a gente estava organizando o nosso calendário. E, enfim, a gente vai conseguir concluir dentro das possibilidades atuais, né? Então, galera, boa noite, sejam bem-vindos aí. Vamos falar um pouquinho de literatura, conversar um tanto sobre essa arte e tentar aqui também trazer algumas possibilidades de diálogo com o direito, né? Já que é a graduação a qual eu leciono, eu vi que na lista existem pessoas de outras áreas também, mas acho que é importante para a gente poder pensar um pouco, fazer uma interdisciplinaridade e assim por diante. Vamos lá. O livro que eu coloquei já no chat para vocês aí é o meu livro, Meus Pensamentos São Como Cavalos Selvagens. Está aí no chat, já coloquei, e coloquei também um texto de um teórico literário chamado Antônio Cândido, para quem quiser ler um pouquinho, eu vou falar sobre esses dois textos, tá? É um artigo do Antônio Cândido que talvez possa ser utilizado para poder ampliar as nossas possibilidades de viajar, de delirar dentro da literatura. Bom, antes de falar sobre o meu livro, né, primeiro eu fazer só uma apresentação breve de como eu cheguei, como eu me coloquei a escrever. Como vocês sabem, a minha formação ela vem da graduação de Direito, mas depois de ter feito Direito e, portanto, ter convivido no ambiente jurídico, aprendendo muito sobre as questões de aplicação do direito, de interpretações e assim por diante, eu sempre tive comigo um amor guardado à literatura, né? Um afeto à arte, até porque eu tive o privilégio de, na minha casa, acabar tendo esse acesso por conta do meu pai, que sempre foi um leitor voraz. Então, depois de ter feito a faculdade de Direito, eu decidi ingressar em um outro desafio, que foi fazer um mestrado em estudos literários. Então, eu acabei entrando já no mestrado, na literatura, para poder trabalhar com questões que fossem tanto do direito como da literatura. E naquele momento eu pensei em pesquisar um pouco sobre literatura de cárcere, né? Porque tinha um livrinho que circulava muito na minha casa, que é esse pequeno livro aqui, ó, Recordações da Casa dos Mortos, que é um livro do Dostoiévski, era um livro que sempre me chamou muito a atenção, porque relatava como que seriam os castigos, né, na Rússia do século XIX, mais precisamente na Sibéria. Então, eu acabei pesquisando um tanto sobre cárcere, um tanto sobre literatura no meu mestrado, e aí, evidentemente, esse campo de amor e de paixão, ele somente ampliou, e aí me coloquei a novos desafios, né? Enfim, quer dizer, assim, falando um pouco, né, sobre esse trabalho de escrita, desde 2008, galera, eu sempre tive o hábito de escrever. Portanto, assim, sempre ficava trabalhando, escrevendo dentro da minha casa, produzindo textos, escrevendo coisas inacabadas e assim por diante. Mas só depois de 10 anos é que eu decidi publicar um livro, né, que eu publiquei no segundo semestre do ano passado, mais precisamente em setembro de 2019. Tem um escritor muito famoso na França do século XIX chamado Gustave Flaubert. E dizem, né, existe um relato que o Flaubert, diante de um dos seus discípulos, que era o Guy de Maupassant, que também é outro escritor muito famoso na França, ele acabou recomendando ao Guy de Maupassant que ele só deveria publicar depois que ele estivesse escrevendo durante 10 anos, né? Depois de 10 anos escrevendo, aí poderia publicar. Eu nunca acreditei nisso, mas essa maldição me pegou. Então eu escrevi por mais de 10 anos para só depois publicar um livro, ter coragem de efetivamente publicar esse livro. E por que publicar um livro, né? Vejam só, muitas vezes, pessoal, no dia a dia, né, conversando com as pessoas, circulando nos meios sociais, seja na faculdade, seja na família, seja em bares e assim por diante, eu gostava de conversar com as pessoas sobre arte, falava, eu escrevo. E aí as pessoas falam assim, você escreve? Mas o que você escreve? Você não tem nada publicado, e realmente eu nunca tive nada publicado. Eu falava, mas eu escrevo. Mas assim, eu não tinha como mostrar. Então acabou que em 2019 eu decidi publicar o meu livro e foi uma forma de me vingar, né? Para todos aqueles que duvidavam que eu escrevia, eu escrevo. E agora eu tenho meu livro publicado,
Se me perguntarem se eu escrevo, eu mostro meu livro e ponto. Encerrado o assunto, eu tenho pelo menos um texto onde eu posso mostrar que, de fato, eu acabo produzindo pelas madrugadas, pela vida fora, aí, alguns textos literários, né? E aí, galera, percebam que no caso, quando eu falo também de literatura, assim, e nessa ironia sobre maldições ou sobre a possibilidade de demonstrar que eu escrevo, eu não posso também sair do tema, e aí já vou adentrar um pouco na questão do direito, eu não posso esquecer, né, que nesse caso há também certos privilégios, né, sobre essa possibilidade de escrever e de produzir literatura. Porque, enquanto professor de direito, e principalmente professor de direito constitucional, a gente não pode esquecer que há uma profunda desigualdade no país e que o acesso à literatura é um acesso dificultado, né? Quer dizer, você acaba tendo que ter uma educação mais sofisticada, você precisa de um certo exercício. Não que a literatura seja só literatura canônica, não que a literatura seja só Machado de Assis, viu, galera? Mas a literatura pode ser muito mais do que isso, que é o que eu vou desenvolver junto com o Antônio Cândido aqui para vocês. Mas eu não posso negar que, de fato, a literatura entrou na minha vida com certa naturalidade, por causa de um cotidiano, um capital cultural que eu fui tendo acesso no dia a dia, durante a minha vida, e sabedor dessas profundas desigualdades no país, perceber a literatura, interpretar a literatura é também e escrever é também uma forma de resistência ou de exercer ao máximo um direito que o Antônio Cândido, que é esse teórico literário, que eu deixei para vocês aí um texto, um ensaio dele, um artigo falando sobre esse tema, que o Antônio Cândido chama de direito à literatura. E o que é o direito à literatura que o Antônio Cândido trabalha, né, galera? Vejamos. O Antônio Cândido ele parte de uma reflexão que é a seguinte, ele diz, né? Não existe nenhum povo, não existe nenhum relato de uma cultura, de uma sociedade, que não tenha contato com alguma forma de fabulação, com alguma forma de lenda, de folclore. Em Minas Gerais, a gente vai falar os causos. Aqui, contemporaneamente, a gente pode pensar em novelas, em séries, né? Em romances e assim por diante, né? Em mitos, como o próprio Marcelo colocou aqui para a gente. Não existe, portanto, nenhuma civilização que não exerça essa fabulação. E se eu consigo perceber esse exercício de fabulação em sociedades tão distintas, em sociedades tão plurais, por óbvio, eu tenho que entender que ela faz parte de certa construção da nossa humanidade, pelo menos da forma como nós a conhecemos hoje, né? Por exemplo, no Brasil, a gente trabalha com diversas lendas, com diversos folclores, desde trabalhar com a questão do boto cor-de-rosa, trabalhar com questões como o saci, que a gente pode pegar na mitologia questões das sereias e assim por diante, até chegar efetivamente às novelas do cotidiano, né? Aquelas novelas que passam todos os dias, né? A gente acaba consumindo a literatura, ou nesse termo mais amplo que o Antônio Cândido utiliza, né? A gente acaba consumindo essa fabulação no nosso cotidiano. E, portanto, se isso é constitutivo da nossa cultura, se isso é constitutivo da nossa sociedade, então é evidente que nós temos um direito a este exercício da fabulação, um direito a este exercício da literatura num sentido lato, né? Vejamos que muitas vezes a gente nem percebe que nós estamos exercendo esse direito, mas esse direito ele está aí contido em várias formas de sociabilidade. Então é muito comum, por exemplo, quando as pessoas se sentam com os familiares e os familiares gostam de relatar histórias, contar histórias, que muitas vezes parecem ficcionais, muitas vezes parecem de um realismo fantástico, mas é evidente esse direito de narrar, esse direito de dizer as coisas que acaba formando a sociedade como nós a conhecemos hoje em dia. Então, essa ideia de uma certa universalidade do direito à literatura, do direito à imaginação, é algo que para mim é muito importante e muito caro, principalmente quando eu decido escrever um livro ou publicar esse livro. Eu também quero exercer esse direito. O exercer o direito não só de escutar, não só de ler,
não só de ter acesso, mas como também de produzir, que é uma das possibilidades do exercício do direito à literatura, né? A produção literária. E aí, galera, por que entrar nessa ideia de uma produção literária, né? Vou voltar um pouquinho no tempo e vou pensar junto com um humanista, inicialmente, que é o Immanuel Kant. O Kant, ele é um filósofo que ele é considerado um dos maiores nomes do iluminismo. E o Kant escreveu, em 1784, ou seja, já ao final do século XVIII, um texto chamado Resposta à Pergunta: que é o iluminismo? Então, o Kant escreve no século XVIII um texto a qual ele tenta explicar o que é o iluminismo, que foi aquela filosofia que tomou conta da Europa durante o século XVIII e serviu para derrubar os regimes absolutistas que existiam, né? É o iluminismo, por exemplo, que se opõe a frases como ditas pelo Luís XIV, quando ele fala que l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. O iluminismo, portanto, ele traz a possibilidade de raciocinar, de racionalizar o Estado e trazer novas possibilidades de pensamento. Então, o Kant, quando ele escreve esse texto, Resposta à Pergunta, o que é o iluminismo, ele diz o seguinte: o iluminismo, na verdade, vou colocar aqui para vocês o nome no chat, tá? Resposta à Pergunta, que é o iluminismo, para quem quiser pesquisar. O Kant diz que o iluminismo, na verdade, ele diz, né, é a coragem em se servir de si mesmo sem a guia de outrem. E o que significa isso, né? Ele diz, sapere aude, ouse saber, ouse conhecer. E quando ele fala que ouse saber ou ouse conhecer, quando ele traz essa perspectiva, o que ele está dizendo é que, na verdade, a racionalidade é como se a gente alcançasse a maioridade da humanidade. Quando a gente ousa saber, quando nós ousamos conhecer, nós acabamos alcançando uma certa independência que é fundamental para todo ser humano. Eu aproveito da frase do Kant, quando ele diz essa ideia de sapere aude, de ouse saber, para trazer para a literatura e convidar a vocês, e é a proposta que eu vou fazer com o meu livro, que é ousar não saber apenas, mas ousar imaginar. Então vamos para um desdobramento dessa frase do Kant. Se o Kant dizia que era necessário para a maioridade a gente exercer a nossa racionalidade, eu proponho aqui a vocês que uma das possibilidades do exercício da nossa racionalidade é a imaginação, é conseguir criar, é conseguir utilizar da nossa inventividade. Tem um outro filósofo já do século XX, chamado Gilles Deleuze, que ele vai falar que, na verdade, a filosofia é uma disciplina que consiste em criar conceitos. Quer dizer, nós estamos sempre criando. O Kant criou lá atrás, o Deleuze cria lá na frente. Agora, quando eu me coloco quanto escritor, eu ouso criar, eu ouso imaginar. E vou fazer uma proposta para que vocês também possam seguir nessa ousadia, né? Nesse aude, que é a ideia de ousar a partir da possibilidade de imaginação. Então, partindo desse preâmbulo um tanto teórico, né, passando pelo direito, passando pela filosofia, vamos falar um pouquinho sobre o meu livro. Então, meus pensamentos são como cavalos selvagens. E por que dessa ideia, portanto, de direito à imaginação, à fabulação, à literatura e essa ousadia em imaginar? Enfim, vocês vão ler o livro, né? O livro já foi colocado aí para vocês, e vocês vão perceber como que esse livro é composto, né? Esse livro, ele é escrito a partir de diversos fragmentos de narrativas. Ou seja, esse livro é muito mais um grande estilhaço. Por que ele é um estilhaço? Por favor, repete, por favor, o nome do livro. Meus pensamentos são como cavalos selvagens. Eu vou escrever aqui no chat. Pensamentos são como cavalos selvagens. Já está disponível, Ana Lúcia, o livro, tá? Se quiser, você pode baixar aí. E aí, galera, falando então, portanto, um pouco desse livro. Esse livro ele é formado por grandes estilhaços, grandes fragmentos de histórias, né? Quando vocês pegarem para ler, vocês vão perceber que são histórias que iniciam e muitas vezes elas acabam sendo interrompidas do nada
em um diálogo que acontece entre o autor do livro, que é ficcional, e o personagem, né? Então, portanto, nesse livro, onde autor e personagem acabam entrando em um duelo sobre a construção da história, as histórias são iniciadas e depois são abandonadas. Portanto, esse livro ele se compõe uma grande narrativa, que é esse desafio que é posto entre autor e personagem no momento da criação, e dentro dessa grande narrativa, fragmentos, estilhaços de outras narrativas surgem, convidando você, leitor, a imaginar possibilidades de sequência dessa narrativa. Vejam por quê, né? E é importante destacar uma questão, inclusive filosófica. Nós estamos muito acostumados a sempre trabalhar com conteúdos que vão ter uma determinada estrutura: início, meio e fim. Esses estilhaços de narrativas, eles acabam rompendo com essa estrutura a qual nós estamos acostumados. Ele traz um início, às vezes pode ter um meio, mas não vai ter um fim. E esse é um incômodo que esse livro quer causar. Quer dizer, por que nós precisamos do fim das histórias? Por que nós precisamos de um encerramento, de um ponto final? Será que necessariamente a gente precisa colocar um fim? Ou nós também podemos imaginar, a partir de um campo aberto, diversas possibilidades? Se eu entrego uma história aberta, cada um de vocês pode dar uma sequência a essa história conforme entender. E, se quiser, colocar um fim à história, porque também pode abandonar a história no meio. Também o Nietzsche tem. Claro, Marcelo. É um dos filósofos de inspiração. É um dos filósofos, o filósofo do martelo é um de grande inspiração para a gente trabalhar com essa ideia, né? Quer dizer, a gente tem sempre essa... Já é uma condição que nós temos quando pegamos para ler algo, a esperar o fim, sempre vendo um final de filme, aguardando o último capítulo da novela, mas esse livro ele pode acabar frustrando estes sentimentos que já estamos condicionados, né? Então, a ideia do livro é realmente provocar essa sensação. Mas e aí? O que acontece? Por que não termina? Mais uma vez, não vai terminar uma história? A ideia, portanto, é colocar o leitor nessa expectativa de que alguma história, em algum momento, ela termine. Lendo o livro, você vai descobrir qual é o final do livro, se você tiver interesse em fins de livro, né? Mas vejam, uma outra questão que é importante destacar nesse livro, fundamental, é que a ideia dessa edição e dessa publicação foi transformar o livro em um objeto mais total. Como assim um objeto total? O livro chama Meus Pensamentos São Como Cavalos Selvagens. Vocês têm a capa aí. Mas, por óbvio, na capa você não tem um cavalo, você tem um outro animal. E esse animal, ele aparece nas discussões dentro do autor com o personagem, nos seus debates. E isso influencia, inclusive, em qual é a capa do livro. Na quarta capa, que infelizmente ela não tem nesse modelo que eu passei para vocês de PDF, está escrito: cuidado, este livro está vivo. E por que esse livro está vivo? Porque vocês vão perceber dentro da leitura que muitas vezes o livro ele parece um flamingo, Rogério. Parece, vamos ler o livro para a gente perceber se é um flamingo. Isso pode aparecer dentro dos debates, né? Mas a ideia do livro é como se fosse uma literatura que pulasse um pouco das páginas escritas, né? E aí, portanto, é que você tenha na mão algo que, como se fosse, né, galera? É uma pretensão, sempre uma pretensão. Como se você tivesse uma literatura que fosse em uma terceira dimensão, que ela saltasse, portanto, do texto e te alcançasse de alguma forma. Então, quando você pega o objeto... Seria uma literatura viva? Uma literatura viva, exatamente, uma literatura viva. Na verdade, é um livro vivo. Esse livro ele está vivo porque ele contém ali vidas que vão dando forma a toda essa estrutura que compõe o livro. Então, vejamos, né? Vou pegar aqui a primeira passagem do livro só para que a gente tenha uma ideia, né? Fala assim: sempre o observei de longe. Nunca permiti que RB gozasse de qualquer privilégio sem o meu olhar de inveja e arrependimento.
Aquele homem, de origem turca, nariz proeminente, era etílico e exalava autoridade em todas as suas decisões, em todos os seus gestos. Fui sua sombra por toda uma vida até o dia de hoje, em que seu corpo foi varrido para debaixo da terra, roubando minhas póstumas homenagens e minha última bala de revólver. Vi RB pela primeira vez em uma paragem próxima ao acampamento das minas. Lá estava eu, solitário e sujo, quando a sua tropa invadiu o lugar e RB, com a garrucha em punho, exigiu aos berros: cachaça! E aí você continua lendo para você ver o que acontece com as histórias. Será que essa história vai ter sequência? Será que esse personagem é um personagem que vai aparecer novamente? Aí vai depender de vocês, da forma como vocês lerem, porque aí, voltando mais uma referência teórica importante, Roland Barthes, que é um teórico da literatura, ele escreveu na década de 60 um texto que é chamado A Morte do Autor. E o que significa a morte do autor? Esse texto ele aparece dentro do livro. A Morte do Autor, que o Roland Barthes escreve na década de 60, ele diz o seguinte, quer dizer, quando um autor escreve um livro e publica um livro, ele morre. E quem dá sequência a esse livro é o leitor. O leitor tem a capacidade de imaginar o livro. E cada leitor é um universo. Cada ser humano é um universo. Cada um de vocês é um ser no mundo com a sua própria história. Portanto, esse livro ou qualquer obra de literatura ou qualquer texto literário vai te trazer referências próprias, vai causar sensações próprias de acordo com o seu universo. E aí a proposta que eu quero apresentar aqui para vocês, para quando a gente tiver a nossa reunião de retorno, é que vocês leiam esse livro. Essa proposta foi inclusive uma sugestão da professora Pâmela que eu achei incrível. Eu gostaria que vocês lessem esse livro e dentro do livro, como a gente tem diversos estilhaços de narrativas, que vocês escolhessem uma das narrativas e dessem sequência, pudessem escrever a partir dela. Se quiser colocar um fim, coloque um fim. Ou se não quiser colocar, não coloque, mas escreva a partir daquela história, dê sequência à história, para que vocês também possam exercer um tanto do direito à imaginação, para que vocês também ousem imaginar, para que vocês também se tornem leitor, mas também autor, e vivam essas sensações. Então vejam que uma ideia de publicar um livro ou trabalhar com uma literatura não foge às questões do direito, não foge às questões da filosofia, muito pelo contrário, acaba dialogando de maneira profunda com todas essas áreas do saber e muitas outras áreas que podem ser investigadas a partir dos seus universos, a partir das suas próprias experiências. Enfim, galera, tentando aqui trazer um resumo, uma apresentação geral do livro, queria saber se vocês entenderam um pouco da dinâmica que eu propus, se vocês querem debater um pouco o que pode ser essa história, antes da gente dar sequência, enfim, antes de vocês escreverem um pouco sobre essa narrativa. O meio de envio, a gente pode, né, Pâmela, abrir aqui uma atividade para os alunos enviarem pelo Teams, né? Eu abro uma tarefa aqui no Teams. Show! Que aí vocês podem enviar através do Teams essa tarefa para a gente receber e poder fazer a leitura. Então, quem Professor quiser... Ricardo, diga, eu tenho uma pergunta. Diga lá. Eu não vou perder aqui a oportunidade que a Laísa acabou de me dar. Fez uma pergunta que eu sempre quis fazer. Você se vê em algum estilhaço do seu livro? A Laísa acha que te vê aqui no personagem sem fôlego. Diz ela que já leu 5 vezes um pedaço ali para ter certeza se você não estava falando de você mesmo. Então, então, assim, gente, vamos lá, né? Vou utilizar uma frase. É tudo ficção. É tudo ficção. Contudo, é tudo uma ficção criada por mim. Então é impossível que não tenha uma parte de mim nessas histórias. É impossível que eu não tenha ali uma influência ou outras questões. Não são experiências que eu vivi de forma alguma, assim. Aqui no livro, as histórias... Vocês vão ver, existem histórias que são muito fantásticas. Não são histórias que eu vivi. Mas pode ser, Lais, o livro sou eu.
o livro, na verdade, ele está falando um tanto sobre a minha pessoa, né? A minha forma de imaginar. Então, assim, pode ser que um personagem, talvez um dos personagens principais, que é o autor, tenha muito de mim dentro dele, muito, que é a luta na tentativa de escrever uma história e nunca estar satisfeito, jamais ficar satisfeito. Isso tem um tanto de mim, mas tentei, de uma certa maneira, me afastar um pouco do livro para poder imaginar e criar outras coisas. Mas é impossível que eu me afaste completamente de mim. Isso é impossível. Então, alguns diálogos são imaginados, outros diálogos podem advir da própria experiência frustrante das minhas madrugadas de 10 anos até que eu tivesse coragem de publicar. Muito bem. A Thalita está perguntando assim, e a história que deu nome ao livro? É real? Olha, a história que deu nome ao livro, ela não é real, porque na história aqui fala que teria sido um garoto que tinha sido diagnosticado com esquizofrenia, que tinha dito aquela frase. Vou contar a história real desse título, né? Tem uma professora de psicologia da Estácio, ela chama Ana Paula, Aninha. E eu já trabalhei com a Ana Paula em outras faculdades. E uma das oportunidades que a gente já se conhece há alguns anos, então. E uma das oportunidades que a gente estava conversando, a Aninha contando, a gente conversando sobre um caso, que não era este caso, não era um garoto sobre esquizofrenia. Ela falou que uma vez escutou de um aluno falando o seguinte: o problema, professor, é que meus pensamentos são como cavalos selvagens. Daí eu falei: Aninha, eu vou pegar esse título, porque eu preciso desse título para o meu livro. E aí ela falou assim: faz o que você quiser. Eu falei: ótimo. E isso está dentro do livro, né? Faz o que você quiser. Eu falei: acho ótimo, porque senão a gente vai perder esse título vai ser levado pelo vento. Então eu me apropriei da Aninha nesse caso, pedi a ela permissão, ela falou que ok, e aí coloquei dentro do livro, porque eu acho que ele faz todo sentido. Ele dialoga muito com a ideia que passa por dentro dessa estrutura dessa história. Fez muito sentido, muito bom. A Estela fala aqui, né? Eu li sem conseguir parar a noite passada e consegui ver o Ricardo falando como se ele estivesse lendo o livro. Pô, que ótimo, é a voz do narrador. É a voz do narrador. Mas matem esse autor, esse escritor, hein? Matem esse escritor. Criem vocês, pelo amor de Deus, é a morte do autor e agora vocês vão se tornar autores dentro desse livro, né? Enfim, diga. Chamou. Oi, Adriel. Pode falar. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Tá tudo preto. Deve ser problema de conexão, Gabriel. A plataforma hoje está muito instável. Mas depois que a gente conseguir terminar aqui, a gente vai deixar a gravação, vai ficar o link ali como fica da aula, tranquilo. Depois você pode até participar aqui de novo no nosso próximo encontro, né? Na verdade, a gente queria que todos vocês estivessem aqui de novo, até para vocês falarem como é que foi a experiência de vocês com o livro. Se alguém quiser falar qual final finalizou, e se é que alguém vai conseguir fazer um final, contar aí como é que se desenrolou alguma história. Mas eu sou uma pessoa, né, claro, anos-luz de distância do professor Ricardo, quem me dera algum dia passar 10 anos para escrever alguma coisa, mas eu não vivo sem esses finais. No final eu falei assim, você é um atrevido, você fez esse monte de histórias sem final, e agora? Agora a gente vai fazer o quê? Escrever no mínimo mais uns 7 livros aqui para dar 7 finais diferentes, você está me devendo mais 7 histórias. Então, agora os alunos vão fazer isso, Pamela. Agora os alunos vão fazer isso. Às vezes a gente publica, né, uma edição especial. Meus pensamentos são como um cavalo selvagens, o final. Aí a gente faz uma segunda etapa. Show. Faz uma pergunta? Claro. Minha pergunta é a seguinte, professor. Está em uma coletânea. Então, pode ser uma excelente ideia. Pode ser uma excelente ideia. Então se inspirem, imaginem, sigam em frente. Pode ser isso, pode ser uma excelente ideia. Cada um lutando com o final. Diga lá, pergunta. A minha pergunta é como lidar com o diferente, porque criar algo fora da caixinha, início, meio e fim,
Não é tão fácil e é fora da caixinha, fora do normal, de que todo mundo se faz. Você fazer um texto é normal, você ter a ideia do fim. Como que é isso e como enfrentar, talvez, não sei se eu vou ser bem entendido, mas como enfrentar uma crítica a isso, ou a fazer algo fora da caixinha? É isso minha pergunta. Show, Wellington. Excelente pergunta, sim. Primeiro que criar algo fora da caixinha, nesse caso de não ter um fim, é um alívio. E é um alívio porque eu assumi um compromisso de que eu não precisava seguir um roteiro dado sobre as formas de escrita e de produção. Então, no momento em que eu decidi que eu romperia essas histórias no meio, algumas histórias, inclusive, eu imaginava o fim, mas eu cheguei e falei o seguinte, não, eu vou parar. Aquilo foi um alívio, porque foi uma tomada de decisão. E, portanto, eu consegui romper com determinadas condicionantes, sair um pouco da caixa, e quando você tem essa consciência de que você está saindo dela, né, isso pode ser algo muito libertador. E, portanto, esse exercício foi feito dessa forma, né? E aí, lidar com as críticas é você ter a confiança sobre aquilo que você produziu, né? Evidentemente, as críticas são muito importantes, fundamentais, até para que se possa escrever outras histórias, mas é também ter consciência da finitude das coisas. Quer dizer, esse foi um primeiro livro de lançamento, eu quis colocar uma proposta diferente, então, portanto, já esperando as críticas nesse sentido. Quer dizer, não tem fim, como é que faz? Esse incômodo, ele era um incômodo já intencional. Então, eu não posso reclamar das críticas que advêm, porque realmente essa foi a minha proposta. Outras críticas também podem surgir. Pode falar, escreve mal, essa parte está mal escrita, isso aqui deveria ser feito dessa forma. E aí podem incomodar mais. Mas agora, a crítica sobre não ter fim, eu finquei o pé e falei assim, é isso que eu quero para esse primeiro livro. Não, mas essa aí de falar que escreve mal, devia ter feito assim, já é o objetivo do livro, né? O objetivo do livro é continuar. Então, sim, né? Perfeito, perfeito. E é isso mesmo. E até essa incompletude e esses fragmentos é uma forma de me livrar disso, né? Falar, olha, este é um livro quase de rascunhos, apesar de não ser. É um livro que deu muito trabalho, apesar de pequeno, deu muito trabalho, são muitas revisões, é algo extremamente desgastante. Mas também é uma forma de me justificar, né? Professor. Valeu, Wellington. Professor, diga. Professor Ricardo. Sim. Boa noite. Boa noite, Omar. Se não teve um roteiro, qual foi a sua inspiração para poder escrever além das suas vivências? Boa pergunta, Omar. Não, realmente, assim, eu não fiz um roteiro nesse caso. Assim, a partir da minha experiência de ficar escrevendo nas madrugadas e muitas vezes me colocar a escrever trechos de coisas que eu imaginava, veja bem, muitas vezes, vejam só a questão de ter início, meio e fim. Se tudo tivesse que ter o início, meio e fim, eu não conseguiria muitas vezes escrever algumas histórias. Por quê? Porque às vezes a gente imagina somente parte da história. E quando a gente imagina só parte da história, se a gente estiver condicionado dentro dessa estrutura de início, meio e fim, a gente desiste. E aí eu me colocava, às vezes, a escrever só esse fragmento, que eu imaginava que seria bonito, né, que seria belo. Então eu posso ter uma história enorme, dentro dessa história eu posso ter um caso de amor, que é um caso de amor que eu gostaria de escrever sobre ele, eu escrevo só sobre o caso de amor, eu não escrevo sobre a história inteira. Então, assim, foram possibilidades de ir escrevendo fragmentos que foram constituindo a minha forma de escrever ao longo desse tempo, né? Então, acabou que eu não fiz um roteiro nessa escrita. Quando eu decidi que eu escrevi um livro de fragmentos, não que eu peguei os fragmentos que já estavam escritos, né? Mas eu me propus a ir escrevendo um livro e criando fragmentos que ficavam dentro de mim durante a passagem do tempo, durante a passagem dos anos. Então, eu escrevi no livro, na hora que eu vi que dava para... eu via que aquele diálogo direcionava para um tipo de história, eu me colocava, pelo menos, a escrever o início dessa história, um fragmento dessa história, para depois abandonar e continuar no livro. O final do livro era um final já imaginado, mas é muito diferente quando você escreve daquilo que você imagina.
Isso serve para todos, galera. Muitas vezes a gente imagina e acha que é fácil escrever. Isso serve para quem vai escrever um TCC, por exemplo. Mas é diferente aquilo que a gente imagina quando a gente senta e a gente tem que preencher a folha branca com palavra. Nesse caso, a escrita ela demanda um raciocínio. E esses novos raciocínios vão te levando a novos caminhos, tá? Então, assim, muitas vezes eu não trabalho com um roteiro porque eu gosto dos caminhos que vão aparecendo durante a escrita. Esses caminhos são muito ricos, novas veredas, novas possibilidades. Então, fui escrevendo ao longo dos anos. Esse livro, na verdade, eu escrevi em 2 anos. Eu escrevi entre 2014 e 2016. Depois disso, eu fiz trabalho de revisão e deixei ele guardado. Só em 2019 que eu tive coragem de publicar o livro, para você ter uma ideia. Entendi. Obrigado. Valeu, Omar. Mariana perguntou, né? Você pensou em um final para todas as histórias? Não, Mariana, não pensei. Vocês que pensem. Vocês que lutem. Nós que lutemos, pessoal, nós que fiquemos aí com essa curiosidade dentro da gente. Meu Deus, como não tem final? Como assim? O que houve aqui? O que será que poderia ter acontecido? E aí fica realmente o desafio. Vamos ver se a gente realmente não consegue escrever boas histórias e por que não fazer uma publicação dessa oficina de leitura depois? Pensar em uma coisa sensacional. A longo prazo. Fica aí o convite para vocês. Vai ser realmente muito legal. Pessoal, show de bola. Mais alguma pergunta devido ao adiantado da hora aí? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguma colocação? Alguma curiosidade? Pode ficar à vontade. É interessante porque a gente acaba tendo uma relação entre alunos e professores e a gente acaba não entendendo, às vezes, a essência de quem a gente está ali acompanhando e está aprendendo junto, né? E, assim, de primeiro pensamento que a gente imagina, professor Ricardo, ele, por exemplo, me dá a aula de Direito Constitucional Avançado. A gente imagina, vai ser um livro de constitucional, com certeza, vai falar sobre, né, ADC, ADPF, remédio constitucional, qualquer coisa desse estilo. E aí a gente fica surpresa em encontrar também o professor como ser humano, né? Escrevendo um livro totalmente diferente do que a gente está ali convivendo no dia a dia. Eu achei isso também muito interessante, a gente se surpreender com uma pessoa que a gente tem assim, convivência e acaba que criando um laço entre professor e aluno, entendeu? De uma forma diferente. Eu achei interessante essa parte, só um comentário mesmo. Chayane, eu fico feliz, eu fico emocionado. Obrigado, eu acho ótimo isso. Eu acho ótimo essa interação. Acho que ela é fundamental, inclusive, né? Explica algumas coisas, mas enfim, quer dizer, a gente não é só direito, né? Nós trabalhamos, né, Pâmela? Nós, professores, trabalhamos e damos aula com o mundo do direito, mas a gente tem uma vida muito além disso, né? Então, é ótimo que a gente possa compartilhar também essas existências. Obrigado pelas considerações, viu? Professor Ricardo e Pâmela. Diga. Oi, Ana. A única coisa que eu quero falar é o seguinte, é só a data. Da próxima, Ana? Não. Hoje, 5/5/2020, que está nascendo uma coletânea dos pensamentos aí. Muito bravo! Bem. Tomara. Show, que tenha futuro as nossas ideias. Legal. Muito rico. Gente. A Ana muito rico é uma aluna encontro. de primeiro período, Ricardo. Ela entrou agora, é minha aluna lá em Introdução ao Estudo do Direito, e a turma dela é muito animada, muito participativa. O Omar é da turma dela, o Wellington é da turma dela. Eles vieram aí com sangue de viver o direito. Que ótimo, gente, que ótimo. Não, sejam são muito bem bem-vindos e temos tempo aí para desenvolver muitas coisas. Se Deus quiser, vai ser muito bom. Gente, eu também queria agradecer, viu? Foi muito legal. Eu já li o livro, acho que eu vou engatar nele essa noite de novo, mais uma vez. Eu gosto da história, me dá uma ansiedade. Às vezes até eu vou escrever um final, vocês vão ver, eu vou escrever um final para esse negócio aqui. É isso aí.
Acho que foi muito válido para mim e para vocês. Eu acho que a gente precisa sempre ter aí um momento para a gente se divertir. Eu me diverti nesses 40 minutos. E dia 26 a gente se encontra. Quero ver se todo mundo participa. Claro que não vai dar tempo de todo mundo contar o seu final, mas se for muito bom e muito animado, às vezes a gente faz mais um encontro aí para a gente poder escutar as histórias de vocês. E quem Obrigada, sabe a gente pode coração. compartilhar esses finais, né? Entre todos. Verdade. Quem tiver vontade, é isso. Conta a história. Professor Ricardo. Obrigada, de verdade. Vou deixar o Ricardo terminar. Muito obrigada a todos. Professor Ricardo, um lembrete rapidinho, porque eu vou entrar numa outra aula agora, que é da turma da saúde. Não posso sumir de lá. A setinha, lá em cima. Tá, Lista de participantes. Não Pessoal, sair. um beijo. Tá bem. Obrigada. Valeu, Pamela. Tchau. Tchau. Diga, Pamela, obrigado. Muito obrigado, viu? Valeu. Alguém me chamou aqui rapidamente? Porque eu foi o Rogério. Diga, Rogério. Você se enquadra como é que eu vou dizer? Em boa parte das histórias do seu livro? Não, Rogério, eu vejo realmente como uma grande ficção, assim, as histórias do meu livro, né? Eu acho que tem a história central, eu me vejo muito mais nela, assim, que é um autor, um escritor tentando escrever histórias. Mas as narrativas fragmentadas são realmente um exercício da minha imaginação, mas que partem de mim. Sempre vão partir de mim, então traz ali alguma questão, né? Mas não necessariamente, eu não faço isso intencionalmente, pode ser um pouco do inconsciente gritando em alguma dessas narrativas. Tá ok. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, Rogério. Gente, obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer estar aqui. A gente retoma, portanto, nossa conversa no dia 26. E aí eu aguardo os fragmentos de vocês para que vocês possam exercer esse direito à imaginação, toda essa criatividade, que ela é fundamental, viu? Muito obrigado pela interação, pela atenção. E é isso, galera. E aguardar que daqui a algum tempo a gente possa encontrar pessoalmente também, viu? Beijos e abraços, saúde a todos. E é isso. Valeu, pessoal. Vai ter aula agora, Laísa. Valeu. Eu preciso que todos, por favor, agora... Tchau, gente. Valeu, valeu. Eu gostaria que todos agora, se possível, se saíssem da sala, porque eu tenho que gerar a lista aqui, tá? Beijos e abraços. Valeu, gente. Valeu.